Olá pessoal, bem com vocês? Aqui é o Mediador Carnel de Matemática e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a função afim. Então, para a gente começar a falar desse assunto, vamos pensar na seguinte situação-problema. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, as tarifas que um táxi deve cobrar, elas são tabeladas da seguinte forma. Você, ao entrar em um táxi, você já tem que pagar uma bandeirada de R$ 5,80, que é o valor cobrado por você estar utilizando esse serviço. E, além deste valor fixo de R$ 5,80, você vai pagar R$ 2,60 referente à quilometragem, ou seja, para cada quilômetro rodado na sua corrida de táxi, você tem que pagar R$ 2,60, além dos R$ 5,80 da bandeirada. Então, uma forma de a gente representar o preço final dessa corrida de táxi através de uma função seria essa aqui, que está na tela de vocês, por exemplo. O preço P em função da distância d em quilômetros seria igual a 5,80 mais 2,60 que multiplica a distância d. Repare que com essa estrutura, a gente tem duas partes importantes nessa função. A gente tem uma parte fixa de R$ 5,80, que é a bandeirada, que esse valor vai ser cobrado independentemente da distância percorrida d. E você também tem uma parte variável, que depende da distância d, que é R$ 2,60 por cada quilômetro rodado. Vamos agora observar com mais atenção alguns valores que essa corrida de táxi poderia ter. Imagina que você entrou no táxi e não rodou nada, um caso hipotético. A sua distância d seria zerada, então você iria pagar R$ 5,80, que é a bandeirada. Se a sua corrida de táxi agora tivesse apenas 1 km de distância, você pagaria R$ 5,80 mais R$ 2,60, que equivale a R$ 8,40. Ou seja, você aumentou em 1 km a distância percorrida, você vai pagar R$ 2,60 a mais. Agora, se a sua corrida for de 2 km, você vai pagar R$ 5,80, que é o valor da bandeirada, mais 2 vezes R$ 2,60, totalizando R$ 11,00. Repara que, novamente, de 1 para 2 km, nós aumentamos em 1 km a distância percorrida. Então, nós vamos aumentar também o preço final em R$ 2,60, quando a gente compara com o caso anterior. E se você percorrer 3 km, como você já deve imaginar, a gente vai pegar o valor da corrida de 2 km e aumentar em mais R$ 2,60. Então, repara que essa estrutura dessa função tem uma característica bem interessante. Você tem aumentos proporcionais à variação que você tem na sua distância percorrida. E isso é a principal característica de uma função afim. Então, uma função afim vai ser aquela em que as variações na variável, muitas vezes a gente escreve a letra x, tá? Então, na variável vão resultar em variações proporcionais em seu valor final. Então, por conta disso, a gente tem a forma genérica ax mais b, onde o a e o b vão ser números reais. Em particular, o a não pode ser o zero, e o a vai ser exatamente essa taxa de variação, que vai dar para a gente essa variação proporcional. Vamos ver aqui alguns exemplos de umas funções afim. Primeiro exemplo, a função f, cuja variável é essa letra x, dada por 2x mais 3. Repara que a taxa de variação dessa função vai ser igual a 2, e o outro coeficiente, aquele b, é o 3, que é o termo dependente, a parte fixa. Então, eu tenho que o a é igual a 2 e o b é igual a 3. Um outro exemplo, a função g da variável x, sendo 3 meios que multiplica x, menos 5. Repare que, nesse caso, eu troquei a letra f para g. Não tem nenhum problema, isso não deixa de ser uma função. Eu apenas estou dando um nome diferente para essa função, até porque é uma função diferente que eu tenho aqui escrita. Nesse caso, a nossa taxa de variação, meu coeficiente a, vai ser a fração 3 sobre 2. É que a gente está acompanhando a variável x. O nosso coeficiente b vai ser menos 5. Não há nenhum problema nos coeficientes a e b serem negativos, tá? Um outro exemplo, a função h de z sendo menos z mais 7. E repare que, além de eu poder trocar a letra que representa a função, também posso trocar a variável. Eu não preciso usar sempre o x. Eu posso, por exemplo, usar uma letra z. Nesse caso, repara que o z
está sendo multiplicado por menos 1. Então, por isso que a gente acaba escrevendo somente menos e, não coloca o número 1 na frente. De qualquer forma, a taxa de variação dessa função vai ser menos 1 e o coeficiente b, a parte fixa, é igual a 7. Por fim, o outro exemplo, a função u de t sendo 7 vezes t sobre 2. Você pode se perguntar agora, tá, mas a taxa de variação é igual a 7? Não. A taxa de variação que a gente está multiplicando o t, que no nosso caso aqui é a fração 7 sobre 2. Também pode aparecer funções afins com esse formato, em que quando você tem a taxa de variação sendo uma fração, a gente acaba escrevendo a variável no numerador da função, tá? Então, no nosso caso aqui, a taxa de variação, o coeficiente a, vai ser 7,5. E como a gente não tem escrito explicitamente a parte fixa dessa função, a gente poderia entender que eu estou somando zero a ela. Então, o nosso coeficiente b, a parte fixa, é igual a zero, tá bom? Vamos agora a um exemplo de uma questão bem interessante. Uma fábrica de camisas tem um custo mensal que vai ser dado em reais através da seguinte relação. O custo é igual a R$5.000 mais 15 vezes x, em que o x vai ser o número de camisas produzidas por mês. Cada camisa é vendida por R$25. Atualmente, o lucro mensal é de R$2.000 e a questão quer saber quantas camisas a mais a fábrica deverá produzir e vender mensalmente para dobrar esse lucro. Então, vamos agora aqui pensar um pouquinho nessa situação. Eu vou primeiro escrever a receita que essa fábrica tem com a venda das camisas. Se cada camisa custa R$25, então a receita vai ser 25 vezes a quantidade de camisas que são produzidas e vendidas no mês. Então, 25 vezes x. Agora, o lucro que a empresa vai ter com as camisas vai ser a receita, que é todo o dinheiro que ela recebe com as vendas, só que eu tenho que retirar o custo que ela tem. Então, vou agora substituir o R de x e o C de x pelas leis das funções que a gente tem aqui. Então, a receita é 25x e o custo é R$5.000 mais R$15 por camisa. Repare que eu coloquei o custo entre parênteses porque eu tenho sinal de menos na frente, para a gente não se confundir com esse sinal de negativo. Então, beleza. Então, desenvolvendo aqui a nossa equação, a gente chega que o lucro da empresa é dado por 10 vezes x menos 5.000, ou seja, R$10 em cada camisa, menos os R$5.000, que era o custo fixo que essa fábrica tem por mês. Beleza, então vamos continuar aqui. O lucro atual é de R$2.000, então eu vou escrever no lugar do lucro, L de x, 2.000, e vamos calcular quantas camisas são vendidas atualmente para ter esse lucro de R$2.000. Então, eu vou pegar, por exemplo, este menos 5.000 e vou passar para o lado esquerdo da minha equação, fazendo a operação inversa. O inverso de subtrair é somar. 2.000 mais 5.000 dá 7.000. E basta agora dividir 7.000 por 10. Então, eu vou ter que, atualmente, são vendidas 700 camisas para a gente ter um lucro de R$2.000. Bom, eu quero que esse lucro seja dobrado. O dobro de 2.000 é 4.000. Então, eu vou novamente escrever a equação do lucro, só que agora trocando, em vez de colocar 2.000, 4.000. Então, vamos agora calcular a quantidade de camisas que tem que ser vendidas. Então, vou repetir o procedimento. O menos 5.000 vai passar para o lado com a operação inversa. 4.000 mais 5.000 dá 9.000. Então, a quantidade de camisas que tem que ser vendidas vai ser de 900 camisas. Então, a diferença, ou seja, quantas camisas a mais eu vou vender, são 200 camisas, tá? Repare que, apesar de 700 camisas me darem R$2.000 de lucro, para eu dobrar esse lucro, eu não preciso dobrar o número de camisas produzidas. Até porque eu tenho que lembrar de que eu tenho um custo fixo de R$5.000. Então, boa parte dessas 700 camisas, dinheiro arrecadado é utilizado para empatar, digamos assim, esse custo fixo de R$5.000, tá? Bom, essa aqui é uma solução. Eu vou apresentar para vocês agora uma solução um pouquinho diferente. Então, imagina que a gente encontrou essa função lucro. Repara que dobrar o lucro significa eu aumentar o lucro em R$2.000. Então, como a taxa de variação da função lucro é de R$10 por camisa, ou seja, o meu coeficiente A, nesse caso, é igual a 10, então basta eu fazer R$2.000, que é o aumento que eu gostaria, divididos por 10, que é a minha taxa de variação.
é que a gente encontraria também que eu preciso vender 200 camisas a mais. Bom, com isso, vamos agora começar a pensar como é que vai ser o gráfico dessa função. Por exemplo, o gráfico de uma função afim. Então, tem aqui um exemplo, uma função genérica 2x menos 1, e vamos pensar como é que eu posso construir o gráfico dela. Bom, vou pegar aqui um primeiro valor muito fácil. Quando x é zero, eu tenho que a função estudada no zero, 2 vezes 0 dá 0, com menos 1, então o resultado dá menos 1. Então, vou marcar esse ponto nesse plano cartesiano à direita, quando x igual a 0 e o f de x, ou y, igual a menos 1. Bom, a partir desse ponto 0 e menos 1, eu vou observar a taxa de variação. Para cada unidade, tem unidade que a gente se deslocar no eixo x, temos uma variação igual a 2 vezes essa quantia t, unidades no eixo y. Então, por exemplo, se eu me deslocar uma unidade para a direita no eixo x, eu vou me deslocar 2 unidades para cima no meu eixo y. Da mesma forma, se eu me deslocasse 2 unidades no eixo x, eu deslocaria o dobro, ou seja, 4 unidades para cima no eixo y. Repara que, nesse caso, a gente tem que a razão entre os lados dos triângulos é constante. Então, por conta disso, o ângulo formado com o eixo horizontal nesses triângulos também é constante, o que caracteriza ser uma reta. Então, o gráfico de uma função afim sempre vai ser uma reta. E para construir uma reta, a gente sabe pela geometria, que eu só preciso de 2 pontos. E isso faz todo sentido, porque a lei de uma função afim, a equação dela, ax mais b, eu tenho 2 coeficientes, a e b. Então, eu preciso conhecer 2 informações da função, coeficientes a e b, para ter a função completa. Da mesma forma, eu preciso conhecer 2 pontos do gráfico para conseguir traçar todo o gráfico da minha função. Vamos estudar agora o que acontece quando nós modificamos os coeficientes a e b de uma função afim. Por exemplo, quando eu tenho o coeficiente a e começo a modificá-lo, começa a aumentar o seu valor, observe que a minha função ela começa a ter uma modificação na sua inclinação. Quanto maior esse coeficiente, mais próximo está a minha função de uma reta vertical, ou seja, mais rápida é a sua variação. Por outro lado, quanto menor for o meu coeficiente a, mas ainda assim positivo, observe que o gráfico da função está cada vez mais próximo de uma reta horizontal, ou seja, a sua variação está cada vez menor. Em particular, quando o coeficiente fica negativo, observe que agora tenho uma função decrescente, ou seja, quanto mais eu me desloco para a direita no eixo x, mais para baixo eu vou me deslocar no eixo y. Em particular, quanto mais negativa for essa taxa de variação, novamente, a minha reta que representa o gráfico da função se aproxima de uma reta vertical. Porém, com a taxa negativa, eu tenho que a minha função é decrescente. Repare aqui também que o eixo que eu tenho de rotação é exatamente no ponto onde o gráfico está cortando o eixo y. Agora, o que acontece quando eu começo a modificar o coeficiente b? Observe que, por exemplo, quando eu aumento o coeficiente b, eu começo a deslocar o gráfico da função para cima. E se eu começo a diminuir o coeficiente b, eu começo a deslocar o gráfico da minha função para baixo. Em particular, observe que exatamente quando a função corta o eixo y, ela vai cortar no ponto x igual a 0 e y igual ao coeficiente b. Então, nesse caso aqui, como o meu coeficiente b é igual a 2, então minha função está cortando o eixo y no ponto x igual a 0 e y igual a 2. Por conta disso, a gente acaba também chamando o coeficiente b de coeficiente linear da função, pode dar o deslocamento linear dela. Vamos agora ver uma questão que caiu do vestibular da UERJ. Ela diz o seguinte: a promoção de uma mercadoria em um supermercado está representada no gráfico a seguir por 6 pontos de uma mesma reta. Quem comprar 20 unidades dessa mercadoria, nessa promoção, pagará por unidade em reais equivalente a. Então, a questão quer saber qual é o valor unitário que a pessoa vai pagar quando comprar 20 unidades desse produto.
Então, repara que a questão diz para a gente que esses 6 pontos estão em cima de uma mesma reta. Então, a gente pode interpretar que esses 6 pontos estão em cima do gráfico de alguma função afim. Então, uma estratégia para a gente resolver essa questão seria descobrir qual função é essa e depois calcular essa função para 20 unidades. Então, vamos fazer isso. Uma função afim genérica vai ter a forma ax mais b, e como, por exemplo, quando a pessoa compra 5 unidades, ela vai pagar ao todo R$ 150. Então, no ponto x igual a 5, y igual a 150, se a gente substituir nessa função genérica, a gente tem 150 é igual a 5a mais b. Beleza. Vou agora observar um outro ponto. Vou pegar o ponto quando x igual a 30, y igual a 50, que é o ponto mais à direita do gráfico. Então, nesse caso, nós temos que 50 vai ser igual a 30a mais b. Repara que agora tem um sistema linear. Eu tenho duas equações com duas incógnitas. Então, vou resolver esse sistema para encontrar os coeficientes a e b. Então, por exemplo, se eu pegar a equação de cima e subtrair a equação de baixo, eu vou chegar que 100 é igual a menos 25. Vou explicar. Então, o coeficiente angular, a taxa de variação, é igual a menos 4. Então, beleza. Vou pegar essa taxa de variação e substituir em qualquer uma das duas equações. Eu escolhi a de cima. Achei que seria mais fácil. Então, 150 é igual a menos 4, que é o coeficiente a, vezes 5 mais b. Então, resolvendo essa equação, a gente vê que o b é igual a 170. Então, com isso, eu encontro a lei da função, sendo menos 4x mais 170. Se eu calcular agora essa função para o valor x igual a 20, que é a questão pede, né? O preço que vai pagar por 20 unidades, a gente vai encontrar que o custo total da compra é de R$ 90. Beleza, mas a questão não perguntou o valor total, e sim o valor de cada unidade. Então, basta eu pegar R$ 90 e dividir por 20 unidades, encontrando o valor de R$ 4,50 em cada unidade desse produto. Bom, novamente eu vou apresentar para vocês uma outra solução que eu achei também bem interessante. Observe que a variação vertical de 150 para R$ 50 foi uma variação negativa de R$ 100. Da mesma forma, a variação horizontal equivalente foi de 5 unidades para 30 unidades, ou seja, uma variação positiva de 25 unidades. Então, se a gente calcular a taxa de variação, que às vezes é representada por ΔY sobre ΔX, a gente vai encontrar menos 100 divididos por 25, que é igual a menos 4. Agora, observe o seguinte, que de 5 para 20 unidades, eu tenho uma variação horizontal de 15 unidades. Então, a variação vertical equivalente vai ser de 4 negativo vezes 15, que vai dar menos R$ 60. Então, saindo de R$ 150, retirando 60, eu encontro R$ 90, sendo o valor total da compra de 20 unidades. Como eu quero o preço unitário, basta fazer R$ 90 divididos por 20 unidades, que dá os mesmos R$ 4,50, tá bom? Então, são duas soluções bem interessantes para esse problema. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês sobre função afim. Fiquem bem e a gente se vê no próximo vídeo.